Pessoal, esse é o segundo vídeo do meu canal. Nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre uma série que é a minha segunda série preferida, que é Whitechapel. É White de branco em inglês e Chapel escreve igual chapéu, só que é com L no final, tá? Não com U. Então procura lá no Netflix, né? Whitechapel. Gente, a Whitechapel é uma série inglesa, como eu já falei, né? Como eu gosto muito de séries inglesas, é uma das minhas preferidas, tá? Eu gostei muito dessa série, porque eu achei muito interessante o que eles fazem. É uma mistura muito legal de suspense com terror, tá? Só que não é um terror qualquer, é um terror clássico. É um terror, assim, bem diferente, bem especial. E acontecem muitos mistérios na série, tá? E a gente fica sabendo só no último capítulo, tá? Infelizmente, essa série ela começou em 2009, em 2013 ela já acabou, tá? Dizem, né, nos sites que ela foi a série que teve mais audiência na Inglaterra. Mas eu não sei porque acabou tão cedo, né? Mas como a gente sabe, nessas séries tem muito problema de grana, muita gente, às vezes atores que reclamam que estão ganhando mal, que querem aumento de salário, e aí o pessoal não dá esse aumento de salário, e aí o ator acaba saindo da série. Então pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim. Mas a série teve muita audiência, muita aceitação do público, porque é uma série muito interessante, tá? Primeiro que Whitechapel é um vilarejo na Inglaterra, e esse lugar é simplesmente o lugar onde aconteceram todos os assassinatos do estripador. É estripador mesmo, tá, gente? Não é estuprador. Estripador porque ele tirava as tripas das vítimas. Então ele abria o corpo e tirava as tripas, o intestino, né, das vítimas. E aí, gente, ele ficou muito conhecido como o assassino mais cruel da história da Inglaterra. Ele existiu de verdade, tá? Só que o que acontece? Existe um grande mistério em cima desse serial killer. Por quê? Porque a polícia nunca conseguiu descobrir nada sobre ele, nada concreto sobre ele, tá? E aí ele matou por tipo 30 anos e nunca ninguém pegou esse cara. Então, quais são as ideias em relação a ele? Ou que ele era um estrangeiro, alguém que veio de outro país, e aí ele matou por um tempo, achou que estava bom e voltou para o país dele. Então, como que a gente vai descobrir, né, o pessoal da Inglaterra? Como que eles iam descobrir se o cara voltou para o país dele? Pode ser qualquer país, tá? Eles imaginam que era algum país no norte da Europa, alguma coisa assim, sabe? Mas eles não têm certeza sobre isso. Uma outra possibilidade é que fosse uma mulher, o estripador. Mas não se encaixa muito no perfil, porque as mulheres geralmente matam, as mulheres serial killers, elas matam as pessoas envenenadas, ou elas têm algum tipo de parceiro, algo do tipo. E eles não viram nenhum sinal de parceiro, nem de veneno. Então eles acham que é um assassinato muito cruel pro perfil das mulheres que matam. Então, eles não sabem nada sobre o estripador. E aí o primeiro caso que a turma do Whitechapel vai investigar é o caso do estripador, porque aparece alguém lá matando igual o estripador. Daí quais seriam as possibilidades? Ou ele retornou, ou é alguém que está tentando imitar o modo dele matar. E aí começa o mistério, tá? Quem é a equipe do Whitechapel? Primeiro, o nosso protagonista, o nosso querido Joey Chandler, que é um gato, gente. E o Joey Chandler, ele chega para chefiar a equipe, tá? Qual que é a história do Joey? O Joey, ele foi filho de um policial muito querido, né, que tinha um posto muito alto na Inglaterra, e o pai dele morreu quando ele tinha 10 anos, e foi uma morte totalmente misteriosa, que ninguém sabe direito o que aconteceu. E aí o Joey, a partir desse trauma da morte do pai, desenvolveu o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença psiquiátrica grave, né, muito grave. Então o Joey, ele tem uma dificuldade muito grande, principalmente com a parte da limpeza. Então, por exemplo, quando ele entra numa cena de crime, se ele se sujar de sangue, ele fica completamente louco. Ele precisa sair logo e tomar um banho e trocar a roupa, porque ele não consegue, como uma pessoa normal, ficar algum tempo sujo, né? Por causa da doença que ele tem. Então, ou seja, o que aconteceu quando ele chegou? Ele tinha uma equipe que era uma bagunça, né? E ele tem mania de organização por causa do toque. E aí quando ele chegou, era tudo muito bagunçado, muito sujo, e as pessoas achavam ele estranho, muito esquisito, porque ele tinha essas manias. E tratavam ele muito mal e ele não tinha respeito da equipe, tá?
que é essa equipe? A equipe era composta por um jovenzinho, Kent, que é um cara muito legal, muito inteligente, que quer muito trabalhar e que gostou dele desde o começo. E aí o pessoal começou a chamar o Kent de puxa-saco, né? Porque gostou do cara, tal. Aí tem um outro cara, e esse cara é parceiro de uma moça, né? E essa moça, ela entra na segunda temporada só, tá? Na primeira temporada só tem mais 2 caras. E aí o Kent e o Miles. O Miles vira o parceiro do Joey. O Miles é um senhorzinho, que ele é filho de um palhaço. O pai dele era palhaço, mas trabalhava pra máfia russa. Então tem uma história toda misteriosa sobre o pai dele, sobre a origem dele e tal. E o Miles, no começo, não gostou do Joey. Tratou ele muito mal, como os outros, mas depois percebeu que ele era uma pessoa que ele realmente queria fazer justiça, que ele gostava do trabalho dele e que ele precisava muito da ajuda dele por conta de ter esse problema do toque. Então o Miles virou o parceirão dele, tipo paizão, sabe? E aí eles começaram a investigar, e o primeiro caso é esse do estripador. Depois, infelizmente, nós só tivemos 4 temporadas de White Champion, porque por motivos financeiros, certamente, acabou. E aí são só 18 episódios, gente, é muito pouquinho, viu? Porque dá vontade de assistir mais. Mas, no decorrer da trama, eles começam a perceber que há algo muito estranho na cidade. Por quê? Os crimes mais horrendos acontecem lá. Não são crimes normais, são crimes que envolvem bruxaria, magia, fantasmas, é uma coisa muito esquisita mesmo. Isso é legal porque traz um terrorzinho pra série que é muito legal. E aí eles começam a perceber, investigar. Eles têm um pesquisador que é o Ed. O Ed, ele escreve livros sobre o estripador, ele é especialista na questão do estripador. E o Ed vai trabalhar para eles como pesquisador, né, convite do Joey. E o Ed começa a descobrir várias coisas sobre a cidade, mistérios que envolvem a cidade. Então começam a acontecer várias coisas estranhas e eles começam a investigar sobre isso. E aí eles descobrem muitas coisas interessantes, que eu não vou contar, lógico. E aí o final, gente, o último episódio é incrível, tá, gente? É um dos melhores finais que eu já vi em séries, em todos os lugares. É uma coisa muito bem feita, muito fantástica. Então assistam Whitechapel. Vai lá no Netflix, escreve lá Whitechapel e assista, que é muito legal, você vai adorar. Tá bom? Os personagens são todos muito interessantes, muito legais. E o Joey é um gato, né, gente? Vale muito a pena. Tá bom, gente? Ó, então se inscrevam no meu canal, curtem, comentem e compartilhem. Tá bom? É isso aí. Beijão.